Boa tarde, turma. Estamos aqui para mais uma aula de rodovias. Hoje nós vamos falar sobre superlarguras e superelevações. Tá? O material já está lá no ambiente aula, espero que vocês baixem, estudem. Né? Vamos utilizar esse ambiente, entrar na sala de interação, interagir aí entre a gente, entre vocês. Também já tem lá uma lista de exercícios para vocês resolverem, faz parte aí da nota do G2, tá? O exercício pode ser feito em grupo de até 4 pessoas, tá? Vamos entrar lá, estudar, resolver esse exercício. Aí eu coloquei na observação, pode responder à mão ou digital, mas eu estou pedindo para vocês entregarem em PDF, certo? Bom, nós vamos agora ver os slides que falam aí sobre superelevação e superlargura. Boa aula, aproveitem, tá? Excelente tarde aí para vocês. Vamos aos slides. Superelevação e superlargura. Conceitos. Criar condições que permitam aos usuários o desenvolvimento e a manutenção de velocidade de percurso próximas à velocidade de referência, em condições de conforto e segurança. Visando minimizar o impacto negativo desses fatores inerentes aos trechos curvos, são introduzidos os conceitos de superelevação e superlargura, que, devidamente considerados nos projetos das curvas horizontais, sejam condições de operação mais homogêneas para os usuários ao longo das rodovias. Ao percorrer um trecho de rodovia em curva horizontal com certa velocidade, o veículo fica sujeito à ação de uma força centrífuga, que atua no sentido de dentro para fora. Observe, pessoal, de dentro para fora, tendendo a mantê-lo em trajetória retilínea tangente à curva. Isso obriga o condutor do veículo a esterçar o volante no sentido da curva para manter o veículo na trajetória desejada. Imaginando-se uma pista de rolamento plana, sem abolamentos ou inclinações transversais, essa manobra do condutor é capaz de manter o veículo na pista, na trajetória curva, graças ao atrito que se desenvolve entre os pneus e a superfície de rolamento. Os efeitos combinados da força de atrito e da força centrífuga fazem sentir tanto sobre os passageiros dos veículos quanto sobre as cargas transportadas. No passageiro, a gente tem aquela sensação de desconforto. Sobre as cargas, a atuação das forças laterais pode causar danos às mercadorias frágeis e desarrumação dos carregamentos, podendo até mesmo comprometer a estabilidade dos veículos em rolamento. Aqui está um gráficozinho das forças, né? A força de atrito, a força centrífuga e o peso do veículo. A superelevação é medida pela inclinação transversal da pista em relação ao plano horizontal, sendo expressa em proporção, metro por metro, ou em percentagem. Então, a inclinação deve ser bem escolhida, uma vez que a inclinação elevada causaria o escorregamento ou tombamento do veículo na via. Em vias urbanas, a superelevação é evitada, uma vez que induz o motorista a elevar sua velocidade, o que implicaria em redução da segurança das vias. Então, quando você está fazendo um projeto para vias urbanas, não precisa ter essa preocupação. O que a gente não quer é o aumento de velocidade nessas curvas. Aqui duas curiosidades interessantes, né? A curva norte, inclinação plana de 43%, que tinha o apelido de Muro da Morte. A última corrida aconteceu em 1959. E Monza, né, a 38 graus, porém de perfil hiperbólico. Pouca superelevação na parte interna da curva, vai aumentando em direção externa. O Fórmula 1 poderia efetuar essas curvas na sua velocidade máxima, cerca de 350 km por hora, sem qualquer problema de aderência. Para contrabalançar os efeitos dessas forças laterais, é utilizado o conceito de superelevação da pista de rolamento, que é a declividade transversal da pista nos trechos em curva, introduzida com a finalidade de reduzir ou eliminar os efeitos das forças laterais sobre os passageiros e sobre as cargas dos veículos em movimento. Aqui a gente pode observar força de atrito, a força centrífuga e o peso do veículo. As três principais forças que atuam sobre o veículo em movimento, né? Então, quando um veículo está em movimento durante a curva, a gente vai ter a força de atrito, que atua sobre as faces dos pneus em contato com as pistas, a força centrífuga, que é horizontal e atua sobre o centro de gravidade do veículo, podendo ser decomposta segundo as componentes tangencial à pista e normal à pista.
E a força do veículo P, que é o peso do veículo, né, que é vertical e atua sobre o centro de gravidade do veículo e pode ser decomposta segundo os componentes tangencial e normal também. A equação de equilíbrio de forças no plano paralelo ao da pista de rolamento pode ser representada por Ft igual a Fa mais Pt. Né? Ou seja, o efeito da força centrífuga é compensado pela força de atrito somada ao componente tangencial do peso do veículo. Observe-se que para uma dada velocidade de percurso e para o mesmo raio de curvatura, quanto maior for a superelevação, menor será a participação da força de atrito no equilíbrio das forças laterais, diminuindo, portanto, a intensidade da resultante das forças laterais que atuam sobre os passageiros e sobre as cargas. Então, a força centrífuga vai ser igual à massa do veículo vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da curva circular. Aí a gente já chega na fórmula, né, da superelevação, que vai ser igual a velocidade ao quadrado, né, dividido por 127 vezes o raio menos a força de atrito. O coeficiente de atrito F difere do conceito puro de coeficiente de atrito da física clássica, pois se trata de coeficiente de atrito de deslizamento lateral, medido dinamicamente. O valor desse coeficiente de atrito transversal é a velocidade tangencial do veículo. São fixados pelas normas de projeto geométrico, tendo sido obtidos a partir de resultados de medições de campo, realizadas em pesquisas bastante antigas nas décadas de 30 a 50, e confirmadas por trabalhos mais recentes, né, a partir de 1985, nos Estados Unidos. As normas do DNR fixam como valores de coeficiente de atrito transversal máximos admissíveis para fins de projeto para diferentes velocidades de diretriz. Aqui a gente tem a tabela dos valores máximos admissíveis do coeficiente F. Nos trechos em curva, a retirada das águas superficiais da pista é possibilitada pela existência de superelevações. Para curvas com raios muito grandes em relação à velocidade de diretriz de projeto, os efeitos da força centrífuga resultariam em resultados desprezíveis, podendo-se projetar as seções transversais da pista nessas curvas para condições de trecho em tangente, dispensando-se o uso de superelevações. Os valores de raios de curva acima dos quais as normas do DNR sugerem considerar as curvas como se fossem tangentes no dimensionamento. Então aqui, dependendo desse raio, não precisa fazer o cálculo da superelevação. Por exemplo, velocidade aí de 80 km por hora, uma velocidade padrão, e raio de 3.200, você não precisaria fazer o cálculo da superelevação. A superelevação mínima admissível, mesmo quando as forças centrífugas envolvidas não a demandarem, deverá ser igual ao abaloamento, para fins de assegurar a devida drenagem superficial. O que significa isso? Mesmo que eu não tenha superelevação, eu tenho que cuidar para que a drenagem aconteça. Então, eu tenho que dar esse abaloamento mínimo para poder, mais um caso aí de drenagem. O valor máximo admissível de superelevação a adotar para concordâncias horizontais com os raios pequenos é estabelecido em função de outros critérios de ordem prática, levando-se em consideração aspectos técnicos e econômicos. A maior taxa de superelevação admitida para fins de projetos de rodovias no Brasil é de 12%, devendo seu emprego ser limitado a casos de melhorias de rodovias existentes ou de correção de problemas existentes que não permitam o aumento dos raios de curvatura. Os raios mínimos das concordâncias horizontais. Uma vez estabelecida a superelevação máxima a ser observada nas concordâncias horizontais para determinada condição ou classe de projeto de uma rodovia, fica também definido o menor raio de curva que pode ser utilizado, de forma a não haver necessidade de empregar superelevações maiores que a máxima fixada. É trabalhar com a fórmula, né? Você determina qual é você vai trabalhar de forma inversa. Determina qual é a superelevação e aí você acha qual é o raio. Aí foi criado aí, pelo DNR uma tabela de raios mínimos, né, em função da superelevação. Aí nós temos a fórmula, né, dado um raio de cobertura maior que o mínimo, há diferentes formas e critérios de balancear os valores de superelevação e coeficientes de atrito, de modo que a soma de seus efeitos se iguale à força centrífuga atuante sobre o veículo, aquele balanceamento que a gente falou anteriormente. Aqui um exemplo, né, a superelevação a ser adotada numa concordância horizontal
com raio de curva 214,88 no projeto de uma rodovia nova em região de relevo ondulado na classe 2 do DNR, poderá ser calculado a partir dos seguintes elementos. Então, vou ter aqui elevação máxima 8%, raio mínimo 170, e aí a gente tem a fórmula, né? A elevação vai ser igual à superelevação máxima, que multiplica 2 vezes o raio mínimo sobre o raio, menos o raio mínimo ao quadrado sobre o raio ao quadrado, que vai dar 7,651%. Né? Então, a gente vai considerar, nesse caso, a elevação, superelevação de 7,7%. Aí, pessoal, assim que se resolve, né? A gente viu aqui um pouquinho de superelevação. Tá? Espero que vocês tenham entendido. O material lá do ambiente aula é mais completo. Tem um exercício já para resolver nessa base aqui. Espero que vocês tenham entendido aí a parte de superelevação. Agora a gente vai para a superlargura. Bom, a trajetória de um veículo percorrendo uma curva circular descreve um gabarito GC, né, dado pela largura do veículo, acrescida de uma largura adicional, que se deve à disposição do veículo na curva. Veículo esse que tem uma distância entre eixos entre eixos traseiro e dianteiro. Essa largura adicional pode ser obtida pelas seguintes relações geométricas. Né? A gente tem que o gabarito devido à trajetória vai ser igual à largura do veículo mais o raio menos a raiz do raio ao quadrado menos o entre eixos ao quadrado. O veículo ocupa geometricamente um gabarito devido ao balanço dianteiro, que é um acréscimo de largura devido à disposição do veículo na curva, em função do seu balanço dianteiro, medido entre eixo dianteiro e a frente do veículo. Esse acréscimo também pode ser deduzido a partir da figura pelas seguintes relações geométricas. Né? Aqui a gente vê aí toda a parte dos cálculos que a gente vai resolver o exercício lá na frente, vocês vão entender melhor. Dependendo do veículo de projeto, pode-se considerar também o gabarito devido ao balanço traseiro, que é outro acréscimo de largura devido à disposição do veículo da curva, em função do balanço traseiro, medido entre o eixo traseiro e o limite traseiro do veículo. Estabelece para o veículo um valor de gabarito lateral, que é a folga lateral livre, que deve ser mantida para o veículo de projeto em movimento. O gabarito lateral é fixado em função da largura da faixa de trânsito, de acordo com os valores da tabela a seguir. Então, aqui a gente tem, se eu tenho a faixa de trânsito 3 a 3,20, eu vou ter um gabarito lateral, uma folga, né? Como se fosse uma margem de segurança, de 0,60, de 3,30 a 3,40, 0,75, de 3,50 a 3,60, 0,90. Para compensar as dificuldades naturais de manobra em curva e as diferenças entre as características de operação dos motoristas, considera-se para uma pista, independente do número de faixas de trânsito, um acréscimo de largura adicional, FD, denominado de folga dinâmica, dada pela forma atribuída a Wolfschaum. Então, a folga dinâmica é igual a velocidade dividida por 10 vezes a raiz do raio. Com base nesses critérios, pode-se então determinar a largura total, com a qual deverá ser projetada a pista de uma rodovia em curva, que tenha N faixas de trânsito, para que os efeitos de ordem estática e dinâmica sobre os usuários causados pela curvatura sejam devidamente compensados. No caso de rodovia com pista simples e duas faixas de trânsito, uma para cada sentido de percurso, observa-se que o gabarito devido ao balanço dianteiro do veículo que percorre a faixa externa não exerce influência sobre o posicionamento dos veículos que cruzam a curva, podendo ser desconsiderado no cálculo da superlargura. O mesmo se verifica para o caso de pista dupla, com duas ou mais faixas de trânsito por sentido, para cada pista. O gabarito devido ao balanço dianteiro do veículo que percorre a faixa externa da curva não afeta o posicionamento dos veículos nas demais faixas, podendo assim ser desconsiderado. Aí eu tenho aqui agora a fórmula, né, a largura total de uma pista em curva com N faixas de trânsito. Ela vai poder ser calculado, né, a largura total vai ser igual ao número de faixas, né, que multiplica o gabarito da curva mais o gabarito lateral mais o número de faixas menos 1, que multiplica o gabarito dianteiro mais a folga dianteira. Okay? Essa é a fórmula que a gente vai usar. A largura normal vai ser igual ao número de faixas vezes a largura da faixa. Né? E aí eu tenho qual é o valor da superlargura.
largura total menos a largura normal. Considerações adicionais sobre a superlargura. A gente vai utilizar um veículo comercial, ele tem a largura 2,60 m, entre eixos 6,10 m, e o balanço dianteiro de 1,20 m. Quando se considera um veículo articulado, com veículos de projeto, substitui-se nos cálculos pertinentes o valor da distância entre eixos por uma distância entre eixos equivalente. Pode ser calculado dessa forma, não vai ser o caso nos nossos estudos. Aqui são as dimensões básicas dos veículos, né? Eu tenho vários tipos de veículo, no nosso caso aqui nós vamos usar o veículo comercial, né? Os valores de superlargura a considerar nos projetos devem ser arredondados, isso aqui é importante, pessoal. A resposta tem que ser arredondada sempre para múltiplos de 0,20, 20 centímetros. E limitados inferiormente a 0,40. O que significa isso? Vamos considerar se der 0,25, 0,30, ele é limitado inferiormente a 0,40. As normas do DNR consideram que superlarguras menores que esse limite não resultariam em efeitos práticos relevantes, podendo ser desconsideradas. Adota um limite, a Ashton, né, um limite inferior de 0,60 e sugere a dispensa de superlargura para concordâncias com raios de curva superiores a 250. Nós vamos trabalhar aqui com o DNR, né, isso aqui é só título de informação. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, um exercício resolvido, que vai servir aí para vocês poderem resolver o exercício das atividades de vocês. O enunciado é o seguinte: a superlargura a ser adotada para a concordância horizontal com raio de curva circular 214,88 no projeto de uma rodovia nova em região de relevo ondulado na classe 2 do DNR, considerando o veículo tipo CO, comercial. Aqui a gente tem as fórmulas, né, que a gente já viu, né? Então eu vou primeiramente achar o gabarito devido à trajetória em curva. Vai ser a largura de veículo mais o raio, menos o raio ao quadrado, menos o entre-eixo ao quadrado. Então, vou encontrar aqui, fazendo essas contas, 2,69 metros. Depois, eu acho o gabarito devido ao balanço dianteiro da curva, que é o GD. Né? Ele vai ser igual ao raio ao quadrado mais o balanço dianteiro, que multiplica 2 vezes o entre-eixo mais o balanço dianteiro, isso está aqui na raiz, menos o R, que está fora da raiz. Né? Então, fazendo essas contas, eu vou achar 0,04 metros. Vou achar o gabarito lateral, como a faixa é de 3,5 metros, né, isso tudo está aqui naquela tabela de classe 2 do DNR, o gabarito lateral vai ser 0,90. A folga dinâmica vai ser igual a velocidade dividido por 10 vezes o raio, 10 vezes a raiz do raio. Né, fazendo a conta, 0,48. Daí eu tenho a largura total da pista em curva. Vai ser o número de faixas que multiplica o gabarito em curva, mais o gabarito lateral, mais o número de faixas menos 1 que multiplica o gabarito dianteiro mais a folga dianteira. Vou achar aqui a largura total, 7,70 metros. A largura normal da pista em tangente vai ser igual a 2 vezes 3,5, né, que é a largura da pista, 7. E aí eu tenho o valor da superlargura, 7,70 menos 7, 0,70. Nós falamos, né, múltiplo de 20, então a superlargura vai dar 0,80 metros, ok? Assim se resolve aqui essa questão. Nós vimos então uma questão de superelevação, uma questão de superlargura. Boa sorte a todos, vamos resolver os exercícios. Tivemos um prazo aí de uma semana, né? Então é para entregar quinta-feira que vem. E na sequência a gente vai fazer mais um exercício valendo 3 pontos e a prova no valor de 5 pontos. A gente não sabe ainda como é que está essa situação. A princípio vamos continuar com essas atividades, vamos participar, vamos aproveitar e estudar, aproveitar esse tempo aí para estudar, ok? Muito obrigado a todos. A gente termina aqui nossa videoaula.